do José de Alencar. Através desse romance, ele vai contar a história do surgimento da nação brasileira, de nós brasileiros, e como ele era do Ceará. Então, claro, ele pega a região dele para dizer que ali, dali surgiu o povo. E utiliza-se de todos os recursos históricos da época, da época da colonização. Então a gente vai ter uma natureza exuberante, uma natureza equilibrada com os personagens. A Iracema, pode ficar no meio aqui, ela reúne em si todas as características do reino animal, mineral, vegetal. Ela é descrita com um talho de palmeira, como a palmeira, os cabelos negros como a asa da graúna, que é uma Fernanda seduzindo. E por aí vai. Então vamos lá. A gente vai ler o capítulo 2, que apresenta a personagem. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo do jati não era tão doce como seu sorriso, nem a palmeira recendia no rosto como seu hálito perfumado. Mas que a erva selvagem, a morena virgem corria o sertão. Pode conhecer. As matas e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé, grácil e nu, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava num claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica. Gente, cadê a árvore que era a palmeira? A árvore levanta lá de trás, né? Tem que ficar no centro. Sei. Grande, né? Peraí. Essa é a oiticica. Bom, nós estamos então nessa cena em que a Iracema está repousando depois de tomar banho, né, no rio, na cachoeira. Os ramos da caça silvestre esparciam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros abrigavam o campo. Tem algum pássaro aí? Pode ir. Que pássaro frouxo. Iracema saiu do banho. O aljofa d'água ainda roreja, como a doce mangaba que o corou a manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma as penas do gará, nas penas do gará, as flechas de seu arco, e concerta, canta, como o sabiá da mata, pousado no galho próximo, no canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Gente, a Ará é o bichinho de estimação da Iracema. É um pássaro como se fosse um papagaiozinho, né? Então, nesse momento, a Ará está ao lado de Iracema. Nunca. Outras remexem o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara, com que tece a renda, e as tintas que matiza o algodão. José de Alencar, ele tem uma linguagem inovadora, uma linguagem nativa, ou seja, uma linguagem dos índios. Então, nesse texto, a gente tem inúmeras citações, né, de índios, dos lugares, dos costumes dos índios, né? Cadê o Martim?
usa isso mesmo. Acabou de sair do sex shop. Pronto, gente. Você vai agora conhecer a Iracema. Então, pode pôr pra cima. Ah, não. Assim nem tem graça. Só um pouquinho. Olha como eu tô, se ele não for máscara, pode ter. Ui! Rumor suspeito quebra a doce harmonia da festa. Ergue a virgem os olhos, que o sol sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Ou algo mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas, ou seja, estranhas armas. Tem um apagador. É bem estranho. Sabe de luz. Você deixa de ser assim. É melhor não. Ignotas armas, ignotos tecidos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco. Você tem que Eu mato ela. Tem uma, pai. faz de conta. Pode levar. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesca caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Vai lá. Olha dele, tadinho, ele tá Mais rápido. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Iracema: quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viestes a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filho das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja, estrangeiro, ao campo dos Tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Então é isso, tá muito bom.